E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Efésios 4. Efésios 4. A gente vai ler dos versículos 25 até o 32, tá bom? Vamos finalizar hoje o capítulo de Efésios 4. E não é uma passagem complicada de se entender, é uma daquelas passagens bíblicas que só bater o olho e você lê dentro do contexto, você já sabe o que o apóstolo Paulo quer dizer com aquilo, tá bom? E o que vai acontecer aqui são vários conselhos e admoestações práticas em relação a algumas coisas dentro da igreja, né? Vocês percebem que desde o início do capítulo 4, ele está sempre chamando a igreja de Éfeso para ter um sentimento de unidade em relação a tudo aquilo que eles fazem, certo? Então, se você vê, como é que eu posso entender um contexto de Efésios 4, certo? É só você ler o versículo 1. Você lê o primeiro versículo do capítulo 4, ele já lhe contextualiza do que o capítulo vai tratar, certo? Então, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, certo? E se você vê também todo o restante do capítulo, até a subdivisão que a SBB faz, a partir do versículo 7, ele vai falar o quê? O serviço dos santos, vai falar sobre santidade cristã, certo? Então, isso tudo quer dizer o quê? Para vocês que estão aqui. Efésios 4 trata de união, tá bom? E trata de mudança de comportamento. Tanto que se você ler com calma os versículos do capítulo 4, você vai ver Paulo chamando para falar, olha, vocês não devem andar como os ímpios, que são os descrentes, né? Olha, vocês têm que andar em santidade, vocês têm que cumprir a vocação pela qual vocês foram chamados por Cristo. Então, nunca é uma coisa solta, sabe? Então, o que Paulo tá estimulando os crentes de Éfeso a fazerem aqui é poder andar numa unidade e numa unidade constante, diferente do povo do mundo, certo? Então, no versículo 25, que a gente vai ler agora, certo? Então, eu queria que vocês acompanhassem comigo, quem tiver com a Bíblia. A partir do 25, a gente vai ler até o 32, e aí a gente faz uma oração para eu explicar, certo? Então, vamos ler. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros de uns dos outros. Vê aqui, ó, que ele está falando em contexto de igreja. Você não vai mentir para o seu irmão, porque você é membro um do outro com ele, certo? 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Perdão. 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. 31. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, vamos orar, e aí a gente passa a analisar verso a verso, certo? Oremos. Amado Pai Celestial, Senhor Deus, nós somos gratos por essa oportunidade de estarmos finalizando esse capítulo 4 de Efésios, que Tu possa, através desses conselhos e exortações práticas que Paulo nos dá, que nós possamos viver uma vida sincera, de perdão, de falta de maledicência nos nossos lábios para com o nosso próximo. Que o Senhor nos ajude, esclareça o nosso entendimento, por favor, nos mostre e revele o verdadeiro evangelho, abra nossos olhos para entender isso, ilumina nossa mente para podermos aplicar isso à nossa vida. Abençoa os adolescentes que aqui estão, e em nome de Cristo que eu te peço por tudo. Amém. Então, pessoal, Paulo aqui começa o 25 falando, por isso. Se ele começa por isso, é porque tem uma coisa antes. Ninguém começa uma frase falando. O Kelson não chega pro João Marcelo e fala, olha, João Marcelo, por isso, aí João Marcelo já vai achar estranho, porque tipo assim, por quê? O que isso quer dizer com isso? Porque por isso é um conectivo de continuação, certo? De adição. Você não começa falando simplesmente por isso. Então significa que vem alguma coisa anterior. E o que é que vem anterior? Isso que eu falei antes de ler o texto. Que por isso o quê?
Por isso, andem em novidade de vida, façam a vocação pela qual vocês foram chamados e não andem como os ímpios do mundo, certo? É isso que ele fala antes. Aí, sabendo disso, agora, vocês vão deixar a mentira. Versículo 25. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Certo? Então, o que que a gente vê aqui a partir do 25? Paulo está falando simplesmente, olha, vocês não podem mentir. Vocês não podem mentir uns para com os outros. Vocês têm que ser honestos com seus irmãos dentro da igreja, tá bom? Ô, menino lindo esse Davi. Chega, o cabelo tá penteado. Apareceu aí. Fantástico, hein? Mas enfim, voltando aqui. Quando a gente fala assim, olha, você tem que deixar a mentira. Você não pode mais mentir. Mentir é errado, mentir é feio. Você pressupõe o quê? Que a pessoa ela vai parar de fazer isso. Em teoria, quando você diz, né? Só que, pessoal, quando Paulo começa a dar esses conselhos, a gente ignora uma coisa clara, uma coisa óbvia. Tipo assim, vamos supor que o Davi, que abriu a câmera aqui, tá jogando Fortnite. Só que aí ele abusa de jogar Fortnite. Tipo assim, aparece um outro jogo, ele gosta mais do outro jogo, um jogo novo. E aí ele falou: ah, não vou jogar Fortnite, não, vou jogar esse jogo novo agora. Só que aí percebe o que aconteceu. Davi parou de jogar Fortnite, mas ele não parou de jogar. Ele continuou jogando. Então o tempo livre que o Fortnite desocupou vai ser ocupado por outra coisa. Agora vamos supor que o Davi só tenha parado de jogar. Aí, não. Vamos supor que o Davi jogava de 4 horas da tarde até as 6. 2 horas de jogo. E aí o Davi para de jogar nesse horário. Esse horário de 4 às 6 vai ficar livre na agenda do Davi. E o que é que o Davi vai fazer nesse horário? Alguma coisa tem que ocupar esse horário. Então, por isso que quando Paulo fala deixa a mentira, ele não fala só para deixar, ele fala você deixa a mentira e troca a mentira por verdade. Entendeu? Então vamos supor que das 4 às 6, em vez de jogar Fortnite, o Davi tava mentindo, fazendo trote no telefone. Ele pega o celular dele e começa a ligar para os parentes tudinho, fingindo que é o testemunho de Jeová, para os parentes ficar com raiva dele. Entendeu? Ele fala: ô, você tem um momento aqui para até mudar a voz para fingir, né? Então, Davi tá enganando, né? Tá mentindo de 4 às 6 nesse exemplo. E aí ele para de fazer isso. E vamos supor que o Davi para de fazer isso e ele simplesmente vai ficar com esse vácuo de tempo. E, pessoal, é muito perigoso a gente ficar, vamos dizer assim, quando a gente larga um pecado, simplesmente deixar de fazer. Porque largar não é isso. Largar, a gente olha aqui com o apóstolo Paulo que ele fala: você deixa a mentira, mas você vai fazer o quê? Você vai ficar só isso. Ah, eu parei de mentir, só isso. Me curei. Não é isso. Você para de mentir e fala a verdade. Então, nesse exemplo que eu estou dando, Davi de 4 às 6 vai parar de dar trote no telefone e vai ligar para os parentes, sei lá, orando com eles, lendo uma Bíblia, ou então simplesmente falando da vida dele. Vou ligar para uma tia que eu não vejo há 2 anos. Fala: oi, tia Cotinha, tô aqui falando com a senhora aqui, e aí eu quero dizer aqui que eu tô com a nota boa e tal, não sei o quê, a minha mãe tá bem, eu fiquei adoecido, o Matheus adoeceu essa semana e tal, não sei o quê. Ele fala fatos da vida dele que são verdadeiros, é um exemplo, entendeu? Em vez de mentir e ficar se fingindo testemunho de Jeová, você vai lá e fala a verdade. Então, entendo o raciocínio do apóstolo Paulo. Tia Cotinha não existe, viu? Foi só um exemplo. Não sei se o Davi tem uma tia com esse nome, é um apelido. Mas, enfim. Mas eu, quando faço isso, eu tenho que falar o quê? Rapaz, aí a gente vai ver isso mais na frente, como o próprio Paulo fala, né? Se você roubava, não roube mais, mas trabalhe. Então é sempre assim, entendeu? É um negativo e um positivo. Nunca pode ser só um negativo porque a conta não vai fechar. Você sabe disso porque você estudou matemática. Então, se você larga uma coisa ruim, imediatamente você tem que fazer uma coisa boa no lugar. Entendeu? E aí, Leozinho, bom dia. A gente Bom está dia. lendo Efésios 4, a partir do 25. Então, no momento em que você para de fazer uma coisa ruim, você tem que imediatamente fazer uma coisa boa para substituir, tá bom? Então, vamos ler aqui o 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira. Aqui a gente tem que fazer uma diferenciação básica. Ira é pecado ou não é? O que é que vocês acham?
Quem não puder abrir a câmera, digita no chat aí. Depende do que é a ira. Depende do que é a ira. Então, dá um exemplo Porque de ira santa, Leozinho. ira santa seria tipo como Jesus fez quando ele entrou no templo e ele viu lá que ele estava tendo comércio, essas coisas. Ele foi lá e se irou e destruiu. Isso mesmo. Isso que o Leozinho falou está correto. Existe uma ira que a gente faz a diferenciação entre ira santa e ira pecaminosa, certo? A gente nunca pode achar que a gente vai estar no controle suficiente para fazer uma ira santa, porque como o nosso coração é corrupto, muitas vezes das nossas reações iradas são frutos de pecado. Quando nós nos zangamos, dificilmente é por causa de Deus e do seu reino. Então, assim, existe ira santa. Aí o exemplo que o Lauzinho deu foi bom, foi o mais correto que a gente vê. Cristo se irando quando ele vê que as pessoas transformaram o templo em um ponto de comércio, certo? E que aquilo não era a função do templo, né? Hoje em dia a gente poderia tomar como a igreja. Imagina a gente chegar na igreja, tá um cara com os gradeados vendendo 15 galinhas colorida lá no templo e vendendo, sei lá, pastel de feira, fruta. Isso aí não é a função da igreja. Qualquer um olhando isso ficaria revoltado, entendeu? Então, assim, Cristo teve essa ira santa, porque ele se irou com a casa de Deus, com o lugar de adoração, onde nós deveríamos contemplar a presença de Deus, entendeu? Então, isso é uma coisa muito grave, que isso condiz diretamente com o culto. Você não pode ter uma atitude ruim para com o culto ao Senhor. É uma atitude sempre de respeito, certo? Então, essa ira, você pode se irar sim, você só não pode pecar. Como é que eu faço isso? Quando, quando você vê alguma injustiça, alguma notícia, né? Ou, sei lá, um bebê que morreu, ou alguma mãe que abortou, você pode ficar zangado com aquilo, entendeu? Mas você tem que ficar zangado pelas coisas que são corretas. Você não pode se zangar porque você foi ferido, se irar de maneira, que eu digo se irar, é se irar de maneira desproporcional, viu? Tipo assim, você ficar doido aí, bater porta de quarto e não sei o quê. Você só pode fazer aí, assim, até isso é errado, né? Você não vai bater porta de quarto, mas o que eu tô querendo dizer é que existem formas de você manifestar a sua ira. E a ira tem que ser santa, como por exemplo, Moisés, outro exemplo bíblico, né, também se irou quando ele desceu do monte com os 10 mandamentos e viu que o povo tinha construído um bezerro de ouro. Ou seja, construíram um ídolo para adorar, porque achavam que Moisés não ia voltar, entendeu? E aí o que que Moisés faz? Não sei se vocês lembram. Pega as duas tábuas da lei e pá, quebra no chão. Pega as duas tábuas da lei que Deus acabou de escrever e taca no chão. Por quê? Porque ele estava mais preocupado com Deus do que com a adoração a Deus do que com ele mesmo sendo ferido ali, entendeu? Tanto que Deus fala quando que a Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso, né? Um dos homens mais mansos que existiu. Então, assim, uma pessoa mansa por si só não faria isso, né? Não feriria a rocha com um cajado como ele fez. Pronto, aí esse de ferir a rocha foi errado. Tanto que isso custou a entrada dele na terra de Canaã, na terra prometida. Porque Deus pediu para ele falar com a rocha e ele, pá, tacou o cajado. Por causa disso, ele não entrou na terra prometida. Então, são dois exemplos no mesmo personagem, de uma ira santa e de uma ira pecaminosa, certo? E quando ele fala, ainda no versículo 26, não se ponha o sol sobre vossa ira, é justamente ele chama você à reflexão para que você pense, para que no momento ali, o ápice do sol quer dizer ali meio-dia, né? Quando o sol está mais quente, em teoria, e que aquilo ali, naquela época, eles viviam basicamente em tendas, eles não existia tantas cidades, né? Foi começar a existir mais posteriormente. Então, quando o sol estava no ápice, meu amigo, todo mundo estava submetido àquele calor, e o calor causa esse estresse, né, na gente. Mas esse sentido aqui de não pôr o sol sobre vossa ira é tipo assim, rapaz, para pensar um pouquinho se a tua ira é santa, não se apressa em fazer um julgamento, fica, ó, respira, calma, dá um tempinho, verifica seu coração, ora para Deus, depois você vê, a sua ira é justa ou é injusta.
Outro exemplo de ira injusta, Jonas. Quando ficou mais chateado com a planta morrendo do que com Nínive se ela fosse destruída. A gente estudou aqui o livro de Jonas, né? Então, Deus pergunta, é razoável a tua ira? É uma pergunta retórica. É lógico que a resposta era não. Mas Jonas fala o quê? É razoável até a morte. Pecou, né? Ira por excesso. Então, quando ele fala, não se ponha o sol sobre vossa ira, algumas pessoas interpretam assim, rapaz, não deixa o sol se pôr com você zangado com alguém, o que também é uma aplicação válida. Vamos dizer assim, João Marcelo brigou com o Leozinho, por um motivo besta. João Marcelo levou sem querer um objeto que era do Leozinho para casa dele. Confundiu ali nas coisas, ele levou e tal. O Leozinho pensa, rapaz, esse ladrão, rei. Eu sabia que ele tava de olho nas minhas coisas. Bandido. Aí ele pega e leva para casa. E aí o João Marcelo leva pro acidente e tal. E aí o Leozinho fica dias guardando aquilo ali, remoendo, passa uma semana, o Leozinho tá ali, passa 2 semanas. O que que vai acontecer? A raiva do Leozinho vai se tornar em rancor. E o Leozinho não vai começar mais a tratar o João Marcelo do mesmo jeito. É perigosíssimo isso dentro da igreja. E vocês acham que acontece só com criança? Isso acontece com adulto demais, gente. Demais. Relacionamentos que acabam destruindo as pessoas da igreja por causa de besteira são mágoas que não foram conversadas e se tornaram em rancor. Entendeu? Isso é muito perigoso, porque afeta um laço pelo qual Cristo deu o próprio sangue. A gente não pode permitir esse tipo de coisa. Então, assim, alguns maridos e mulheres falam, né, usa esse texto para dizer, não, eu não posso dormir brigado com a minha esposa. É uma aplicação, não é o foco, não é o foco do texto, mas é uma aplicação válida também, entendeu? Por exemplo, o Grande Andrade aí, que vocês conhecem, ele gosta de falar isso, né? Ele disse que não gosta de dormir brigado com a Patrícia por causa disso, porque morre de medo desse versículo. Fala que não gosta de deixar o pó se pôr sobre a ira dele, né? Então, assim, o que é que Paulo está ensinando aqui? Se você está irado com alguém, com algum irmão, com alguma situação, você pode se irar se for um motivo justo, se for um motivo santo. Vou dar alguns exemplos de motivo santo. Quando o nome de Deus é, ocorre uma blasfêmia em cima do nome de Deus, aí você tem que se irar. Se um colega seu do colégio ataca gratuitamente a sua fé, você vai lá e corrige ele. Entendeu? Você fala, olha, você não pode dizer isso, é errado, você está falando contra o meu Deus e tal, e defender a sua fé, entendeu? Outro exemplo de ira santa, quando você fica com raiva porque outra pessoa está sendo injustiçada. Aí o primeiro exemplo que eu dei foi amor a Deus. Aí nesse caso, amor ao próximo. Se você vê um monte de menino, sei lá, querendo bater numa menina, você vai lá e assim, faz uma ira para defender aquela menina ali, entendeu? Não pode deixar aquilo acontecer, porque isso é uma injustiça. Então, só que você vai se irar de forma a não pecar, como o texto diz. E como é que você faz isso? Sem excessos. Você não vai, você não vê uma menina apanhando para um menino, chega lá com a arma e dá um tiro no menino. Você não pode fazer isso, é excesso. Você vai matar uma pessoa por causa que ela estava batendo só em outra pessoa, entendeu? Então você vai chegar, dar um empurrão nele, afastar ele, entrar no meio deles dois, fazer qualquer coisa. Só não mate, viu, por favor? Que aí já é demais. Então, 27, ele fala agora. A gente tratou a questão da ira. 27 fala o quê? Nem deis lugar ao diabo. É interessante ele falar isso depois da ira, porque geralmente o diabo ele ataca muito quando nós estamos irados, entendeu? Então, assim, vem aquele sentimento negativo e tal. E toda ira, ela é em certo grau satisfatória. Então, existem, assim, se vocês não leram ainda esse livro é muito bom, que é o de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ou Cartas do Inferno. E ele fala de várias aplicações como o diabo age na vida das pessoas, entendeu? É como se o autor do livro fosse um diabo ensinando um diabinho menor, né? Um discípulo. Aí ele fala, diabinho menor, você tem que aproveitar aí a briga que ele tem com a mãe dele, viu? Faz ele pensar que tudo que a mãe dele diz é para atacar ele. E aí ele fica aqui com aquilo na cabeça, né? Faz ele aproveitar esse período de guerra para ele achar que não tem esperança em nada, né? Mas é muito bom o livro. Eu não vou dar spoiler do final, porque é uma história contínua, né? Mas é interessante no final, porque o diabo ele falha, né?
Aí na última carta que ele escreve, é uma carta de raiva, né, que ele tem. Mas ele mostra em várias cartas dessa, como o diabo ataca de diversas maneiras na vida da gente. Aí ele fala, olha, ele ataca no relacionamento mãe e filho, ele ataca na sua preguiça, entendeu? Então não dá lugar ao diabo, aqui se refere também é, a muito do contexto que a gente viu primeiramente em Efésios, no capítulo 1. Então essa questão de não dar lugar ao diabo, porque o diabo ele utiliza de vários artifícios para rachar a igreja de Deus. É por isso que a gente tem um monte de igreja, a maioria delas assim não muito sérias e que se aproveitam dos seus fiéis, e geralmente igrejas sérias acabam rachando por causa disso. Muito pelo coração pecaminoso das pessoas e também pela ação do diabo na vida da igreja, entendeu? Ele atua, meu amigo. Você acha que ele não está atuando, ele atua em todo momento. E ele mexe com a cabeça da gente, principalmente. Então, quando eu falei o exemplo do Davi, que ele mentia de 4 às 6, e se ele para de mentir nesse período, entendeu? Ele parou de fazer alguma coisa, mas nesse período vazio aí, o diabo vai agir na vida dele. Se ele não estiver fazendo, se ele estiver ocioso, não estiver fazendo nada, meu amigo, aí o Davi trata o coração dele, mas ainda tem outro inimigo para lidar, que é quem? O coisa ruim, o bruxão. Então, quando você policia o seu próprio coração, o seu pecado, meu amigo, você tem que ter tomado com você mesmo e com o diabo que está lhe atacando. E ele ataca forte, entendeu? A Bíblia utiliza o exemplo de que ele é um leão como em derredor, esperando alguém a quem abocanhar. Então, assim, até nisso ele tenta usurpar o lugar de Deus, né? Porque quem é o leão da tribo de Judá é Deus. Mas no Novo Testamento fala que o diabo é como se fosse um leão arrodeando, esperando a quem pudesse tragar, né? Então, cara, tomem cuidado, assim, geralmente ele tenta muito nas nossas fraquezas, o diabo ele não vai tentar você nas áreas em que você é forte, nem espere nisso. Aí fala, olha, eu nunca menti. Já começou aí, porque todo mundo já mentiu, né? Então, mentiu agora. Então, assim, eu nunca fiz tal coisa, eu não tenho fraqueza com tal área. Não se preocupe, não, que o diabo vai lhe atacar onde você é fraco. Vai lhe atacar na sua ira, vai lhe atacar nos seus relacionamentos, vai lhe atacar em relação a furto, vai lhe atacar em relação a cobiçar as coisas dos outros, né? Todos os pecados que você pode imaginar, tá bom? Então, não dar lugar ao diabo é o quê? Não é que você vai ignorar o diabo, é que você vai se diligenciar nas coisas de Deus para que você não venha a pecar e dar lugar a tentações, entendeu? Então, não dê lugar a tentações, áreas em que o diabo possa lhe atacar, entendeu? 28. Aí ele dá outro exemplo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenhais com que acudir ao necessitado, para que tenham com que acudir ao necessitado. De novo, Paulo dá um negativo e dá um positivo. Ele nunca tira só o negativo. Então ele fala, olha, se você roubava, meu filho, não roube mais. A pessoa, beleza, não roubei, o que é que eu vou fazer agora? Trabalho. Simplesmente isso. Quem não roubar, ou quem furtava, não furte, agora trabalhe. Entendeu? Então, de novo, esses comandos são importantíssimos. Sempre que você tira uma coisa, se você só subtrai, a matemática ela não bate. Você não tem ganho nenhum. Se você só subtrai o seu pecado, não acontece nada. Mas se você adicionar uma coisa boa, aí você está se santificando. Você está fazendo o correto. Entendeu? Vamos supor que o Kelson tem mania de dar murro nos outros. Assim, aquelas brincadeiras de colega e tal. Mas tem um menino que não gosta de brincar de luta na classe dele. Então, se ele dá um murro nesse colega dele, meu amigo, todo dia é sagrado. Ele chega na sala, olha pro Francisco, dá um murro no Francisco. Aí o Francisco fica lá, tudo não fala nada, mas o Kelsinho percebe que o Francisco tá chateado. E o Francisco fica lá, rapaz, esse menino, não sei o que, tudo. Ele tem que ter essa capacidade de parar de bater no Francisco. Não pode bater no Francisco, não, Kelso. Francisco não gosta. Aí o Francisco chega e fala: olha, eu não gosto disso, para com isso, é chato. Isso tá me incomodando. E aí, o que é que o Kelson vai fazer para substituir o murro no Francisco? Ele vai alisar o Francisco no braço. Ô, não tá doendo, não. Não, faz isso não, por favor. O que tu vai fazer é você tentar se aproximar dele, entendeu? Se você causou um dano físico para ele,
Tente reparar com alguma outra coisa, entendeu? Seja gentil com ele, seja amigo dele, entendeu? Você falou, rapaz, me perdoa, eu não sabia que você não gostava disso. Ou então você chega pro Francisco e fala, Francisco, cara, vou pagar um lanche para ti, entendeu? Então não sei o quê. Então, para provar que você não estava fazendo por mal, ou se você estava fazendo por mal, você para e você passa a fazer o bem pro Francisco. Nunca vamos dizer assim, ah, não faça isso, faça isso. É tipo assim, deixe de fazer o mal e faça uma coisa boa no lugar. Entenderam? Então, isso serve para geralmente a maioria dos pecados, certo? Deixa eu pegar um pecado aqui convencional e corriqueiro, que todos nós somos capazes de praticar. Gula, beleza? Todo mundo come muito em determinado momento. Se tem uma coisa que a gente gosta demais, a gente come que só a peste. Então, vamos supor, comi muito. E o que que vai acontecer? Eu vou engordar, ficar obeso, não vou andar, vou rolar. Então, quando isso acontece, o que que eu vou fazer? Rapaz, se eu quiser compensar o meu pecado da gula, porque eu engordei por causa do meu pecado. Se eu quiser compensar esse pecado, eu vou parar de comer e vou fazer o quê? Fazer exercício, meu filho. Nunca é só, vou parar de comer, vou parar de comer. Se você parar só de comer, eventualmente aquilo vai voltar, meu filho. A fome volta toda hora. Então você tem que parar de comer e se exercitar. Percebe uma coisa negativa e uma coisa positiva. Nunca é só o negativo. Vamos andar. Então, o exemplo que Paulo dá, aquele que não furtava, não furte mais antes trabalhe. É interessante como Paulo acha que todo ladrão é porque não quer trabalhar, né? E a maioria dos casos é mesmo, entendeu? A pessoa ela se submete a uma vida de roubo, de furto, de conseguir muito dinheiro com pouco esforço, porque o trabalho, ele dá trabalho, por mais redundante que essa frase pareça. Como Adão pecou e Deus falou, do suor do teu rosto tu tirarás o teu sustento, o trabalho é para ser uma coisa penosa. É por isso que o brasileiro trabalha tanto, ganha pouco, entendeu? Em teoria. Mas, assim, o trabalho é penoso. O trabalho, ele é para, digamos assim, para cansar o seu corpo, cansar a sua mente, entendeu? E quando isso acontece, meu amigo, você fica tentado a roubar, entendeu? Porque roubar é mais fácil. Você tem acesso mais fácil a uma coisa cara que é do outro. Mas quando você está fazendo isso, você está pecando primeiramente contra Deus, porque se a gente partir do princípio que Deus que nos dá todas as coisas, você está furtando uma coisa que por direito Ele deu, certo? E em determinado momento você fala, isso não é de Deus, isso é meu, fui eu que conquistei isso, entendeu? Então, Paulo fala, não é o correto, não é, isso é pecado, você está pecando contra Deus. Trabalhe para compensar isso, certo? E aí ele fala aqui, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Em vez de fazer com suas próprias mãos o que é mal, faça com as próprias mãos o que é bom. Para que você tenha. Aí ele fala um princípio fantástico aqui no final do versículo. Para que tenha com que acude o necessitado. Olha, percebe que o caráter duplo da aplicação, bicho. Você para de roubar, você trabalha, ao mesmo tempo que você está se santificando, você está melhorando como crente, você ainda ajuda o próximo. Entendeu? Você ainda ajuda o necessitado. Então a gente já ouviu isso várias vezes. Você ganha dinheiro não é só para você ficar rico, não é só para você ter uma vida boa. Porque pode perceber, quanto mais vida boa você tem e não é cristão, mais você se afasta de Deus. Isso está na cara. Quando você vê uma pessoa que é muito rica, geralmente, aí o próprio Cristo fala isso, né? É mais difícil um rico, uma agulha, um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque a riqueza, ela corrompe muito o coração do homem. Ele é facilmente enganado pelo dinheiro, pela riqueza, entendeu? Então, assim, a gente prospera para ajudar o nosso próximo, entendeu? Então, acho interessante no livro Futuros Homens, que até tua mãe me prestou, Davi, para eu poder ler, ou foi a mãe de Samuelzinho, não tô lembrado. Mas ele fala, né? Olha, se você recebe uma mesada, vamos supor, se você recebe uma mesada, se o pai de vocês dá dinheiro para você, dá assim, R$ 100 no mês para vocês gastarem. Porque hoje em dia não é nada, né? Na minha época era muito. Mas dá R$ 100 no mês para vocês gastarem. Aí, desses R$ 100, você vai fazer o quê? Você vai tirar o dízimo para dar para a igreja. Você vai separar mais R$ 20. Aliás, você vai separar mais R$ 30 para você guardar, certo?
você vai separar mais R$ 30 para as necessidades que você pode vir a ter, comprar um lanche, sei lá, alguma coisa quebrou, dá o dinheiro para consertar. Aí nesse cálculo já deu o quê? 70. E R$ 30 você vai usar para quê? Para servir o próximo. Ele faz essa divisão muito interessante. Ele fala, olha, o dinheiro que você ganha do seu pai, com a mesada que você recebe, você poupa para sobrar para o próximo mês, em caso de emergência. Você gasta com a coisa que você gosta, você paga uma pizza para o seu amigo e você ainda dá o dízimo. Percebe como o bom uso do dinheiro é importante para a gente não cair no pecado dessa avareza e desse furto, né? Essa vontade. Então isso é muito bom, você aprender a ter disciplina com o dinheiro que você ganha. Porque geralmente, quando a gente é muito novo, a gente vai para os extremos. Ou gasta tudo de uma vez. Ah, tem uma coisa que eu tô querendo demais há um monte de tempo. Pai, gasta o dinheiro todinho. Ou a pirangão, né? O mão de vaca, não quer gastar nada. Vou segurar aqui tudo, guardar aqui no meu cofrinho, que aí não vai sair uma moeda daqui. Então, cara, você tem que ser o meio do caminho. Você não pode ser pão duro, eu vou gastar, vou guardar tudo, entendeu? Porque isso é também uma forma de avareza. E você também não pode dar o dinheiro à doida, né? Que isso aí é responsabilidade. É o que a gente chama de pródigo. No direito a gente chama de pródigo, pessoa que gasta o dinheiro desenfreado, por causa da parábola, né? Da Bíblia, do filho pródigo. Pródigo é uma pessoa que gasta dinheiro com facilidade. Então, a gente tem esses dois extremos. E o correto é o meio do caminho. Você tem que poupar, mas você não pode também deixar de fazer o bem com o próximo. Então, de vez em quando acontece. A pessoa não pode ir para a programação da MP, por exemplo. Aí eu falo, não, eu pago o teu Uber. Aí a pessoa, não tem dinheiro para pizza. Não, não, eu pago a tua parte. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer como se fosse comum, entendeu? Para ajudar os outros, para estimular os outros. E é isso. Então, trabalhem. Paulo também diz mais em outras cartas que quem não trabalha não coma. Então, assim, o trabalho é uma coisa digna, é uma coisa desejável, certo? Para que a gente possa se santificar e acudir o próximo. Versículo 29. Aí ele vai tratar agora de pecados com a boca. Como a gente não pode maldizer com a nossa boca. E, gente, maior parte dos pecados relacionados a, como Paulo vai dizer, a tudo isso que Paulo vai elencar aqui, estão relacionados com a boca, certo? Percebe que ele deu o exemplo da ira, e a ira tem a ver com a boca. Você maldizer com palavras. Lógico que tem ações também. Se eu pegar esse copo aqui que eu uso para beber água e tacar ele no chão, porque eu tô com raiva, é errado do mesmo jeito. E eu não falei uma palavra. Mas a ira ela se manifesta através dos nossos lábios também. Então vamos lá, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for bom para edificar. De novo, a ordem negativa e positiva. Ó, pare de falar a palavra torpe. Torpe significa o que aqui? Significa esgoto. Significa podridão. Entendeu? A sua boca não pode ser esgoto, meu filho. Sua boca tem que falar o que edifica, certo? Então, vamos supor que algum dos adolescentes que vocês conhecem tem problema com um palavrão, com xingamento. Xinga demais, ou xinga involuntariamente em algumas situações. E aí, é, ele para de xingar. Vocês vão lá, vocês corrigem ele, vocês, cara, para de xingar, bicho, isso é feio, isso é pecado. E aí ele para de xingar, né? 6 meses ali, vocês batendo nessa tecla com ele, ele para de xingar. Só que se ele não começar a bem dizer, no lugar de xingar, ele vai voltar a xingar. Então, em vez de falar assim, não xingue, mas vocês têm que falar que nem Paulo aconselhando, olha, não xingue, mas você tem que aprender a bem dizer. Como é que a gente bem diz? Fala coisas que agregam, entendeu? Tipo assim, chega, rapaz, elogia alguém, ou fala alguma coisa que colabora, para de falar só besteira, para de falar cocô, xixi, entendeu? Porque, né, criança quando tá aprendendo a falar sempre tem essa fase. Então, assim, comecem a falar coisas que agreguem alguma coisa, entendeu? Claro que a gente não vai ficar o tempo todo só falando, olha, não, você não pode dizer nada, que só tem que falar o que edifica. Claro que tem um momento de brincadeira, né, de descontração, mas na maioria do tempo a gente não pode ser tolo de usar a nossa boca para falar o que é errado, entendeu? Então a gente tem que falar para edificar, certo? E aí ele fala, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vocês já ouviram o presbítero Edson falar, né? O presbítero Edson ele fala com doçura, ele fala com amor, ele fala transmitindo graça, entendeu? Então a gente tem que ser daquele jeito, entendeu? Falar assim para falar o que agrega.
Se você não tiver o que agrega, fique calado. É melhor. Se for para falar besteira, melhor ficar calado. Sério mesmo. Mas a gente geralmente quer falar, né? Quer ser o referencial de fala. Mas enfim, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. É interessante que Paulo diz que vai entristecer o Espírito. Quando você tem um palavrão nos seus lábios, você realmente entristece o Espírito de Deus. Ele se entristece conosco, né? Mas ele nunca vai ser retirado daqueles que são o seu povo. É muito interessante isso. É que nem seu pai e sua mãe. Você pode fazer danação do lado do vento. Pegar tinta verde e tacar na parede branca da sala. Seu pai vai se entristecer ou lhe dar uma taca. Ou os dois. Mas percebe que o amor dele nunca vai se afastar de você, porque você é filho. Se seu pai e sua mãe, que são pecadores, podem fazer isso, quanto mais Deus. Quanto mais Deus, que é perfeito em seu ser. Então, assim, se você pecar falando palavrão, maldizendo outra pessoa, ou querendo lançar maldição, ou mentindo, que também é com a boca que faz, você entristece o Espírito de Deus. E isso é uma coisa muito grave, porque a gente, como filhos dele, nós temos que ser obedientes à sua palavra e não rebeldes, certo? Então, no momento em que isso acontece, nós temos que entender que o Espírito ele se entristece, mas nunca se aparta de nós, mas age em nós para que nós possamos melhorar. Do mesmo jeito que quando você joga tinta na parede branca, seu pai vai lhe corrigir, mas é para que você melhore, é para que você se torne uma pessoa melhor, não é porque seu pai lhe odeia, certo? Então, não entristeçam o Espírito, e para isso você não tem que escutar Paulo falando, não pode mentir, não pode furtar e não pode maldizer. Palavra torpe. 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Percebe que aqui em Efésios 4:31, todos os pecados aqui têm a ver com o quê? Com o que Paulo acabou de falar em cima. Com a ira, com a boca e com a maledicência, certo? Com palavras torpes. Ó, amargura, como eu falei, se você não perdoa o seu irmão, se você deixa o sentimento tomar de conta, no exemplo que eu dei do João Marcelo que pegou o objeto do Leozinho, né? O Leozinho vai crescendo essa amargura. A amargura é fruto de um coração pecaminoso. Que você deixou aquilo se acumular e não procurou o seu irmão. Entendeu? E cólera é uma vertente da ira também. A ira, ele repete aqui. Se tem diferença entre cólera e ira, eu não sei dizer expressamente para vocês, certo? Cólera, eu acredito que é a reação desmedida e a ira é o sentimento de revolta injusto. Eu realmente não sei, mas deve ter uma diferenciação mais ampla. E gritaria, por exemplo, quando você grita demais com qualquer pessoa, não faça isso, é feio, isso é pecado, né? Principalmente. Então, a gente sempre tem que ver que tudo isso é fruto desses três pecados, tá bom? Ó, gritaria, blasfêmias, são pecados o quê? Com a boca, que Paulo falou para não mentir lá em cima. E bem assim toda malícia. Malícia também pode ser um fruto de quê? Além de ira, pode ser um fruto de malícia, malícia. Você sabe o que é malícia, né? Malícia é maldade, fazer o mal. Pode ser fruto tanto de ira, quanto pode ser fruto também de pecado com a boca, porque você não fala maledicências só através de ações, né? Mas através da sua boca também. Então, percebe como isso é importante. E Paulo finaliza, fechando com chave de ouro já, versículo 32, recomendando o que você tem que fazer. Ele falou, olha, percebe que ele deu um monte de negativos. Vocês percebem o que eu falei, né? Sempre que Paulo dá um negativo, ele dá um positivo para você substituir. 32. Aí, em vez de ter amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia, você vai ter o quê? Antes, você tem que ser benignos uns para com os outros. O que é benigno? É uma pessoa que, em vez da pessoa que faz malícia, é uma pessoa que faz o bem para o próximo. Compassivos. O que é compassivos? Compassivo aqui é você perdoar aliás, é você ter paciência com o próximo com toda a sua entranha. A palavra compassivo aqui se refere a todo o coração, certo? Então,
Você não vai gritar com ele, você não vai dizer blasfêmia para ele, porque, primeiramente, você está blasfemando contra o seu Deus e depois em relação ao seu próximo. Isso é uma coisa extremamente grave. Então, quando ele fala que você tem que ser compassivo, você tem que ser paciente. Vamos supor que você é uma pessoa muito inteligente, mas nem todo mundo é inteligente e o mundo não gira ao seu redor. A gente tem que aprender isso, que a gente não é melhor do que ninguém. A gente tem que manifestar a humildade na nossa vida. E ela se manifesta através da compaixão. Nós sermos compassivos com o nosso próximo. Se o Leozinho, vamos supor, se acha mais inteligente do que o Kelson, e ele vê que o Kelson não entende a equação de segundo grau, e ele entende, meu amigo, o Leozinho tem que tentar ensinar o Kelson. Ele não vai dizer, mas tá muito burro. Eu já entendi aqui, com 20 minutos de aula, eu já entendi a equação do segundo grau. Isso não você não está sendo compassivo com o seu irmão. Você não está sendo paciente com ele. Você não está sendo benigno com ele. Primeiro, porque você não está tendo paciência porque ele não entendeu. Tem pessoas que são mais lentas mesmo. E segundo, você não está sendo benigno porque você não está agregando. Tem uma frase de um presidente americano, Abraham Lincoln, que eu gosto muito, que ele fala: só pode reclamar quem está disposto a ajudar. Então, aquela pessoa que reclama de tudo o tempo todo, aí você não vai dizer, lógico que você não vai chegar e falar, ai, faz melhor. Tipo, quando a pessoa fala, eita, filme ruim. Aí você vai chegar aí, pois faz um filme melhor. Não, isso é bobagem, isso é besteira, esse tipo de pensamento. Mas você pode criticar. Mas o que que você vai fazer? Rapaz, pois eu vou, vamos supor assim, que alguém peca contra mim, pois eu vou tentar melhorar essa pessoa, eu vou tentar ajudar essa pessoa na fraqueza dela, eu vou suportar essa pessoa em amor, para que ela se pare de fazer isso e se torne uma pessoa melhor, entendeu? E isso é muito difícil, a gente ter paciência com o outro, porque geralmente a gente tem paciência com nossos pecados, mas ter paciência com o outro, ó, quero não, fulano é burro mesmo, tem que mandar matar. Nesse exemplo, né? Não é matar literalmente, mas tem que aprender na taca. Isso que eu quis dizer. Então, assim, tenham paciência com seus irmãos, ensinem seus irmãos. Aquilo que você é forte, um pode ser fraco. Aquilo que ele é forte em alguma área, você pode ser fraco. Pronto, vou dar um exemplo real agora. Eu falei do Leozinho pro Kelson. O Kelson sabe tocar violão. Eu não sei se o Leozinho sabe. Não sei. Aí, vamos supor assim, já que o Kelsinho já tem alguma prática com o instrumento, ele poderia ensinar o Leozinho, entendeu? Em vez dele falar, eita, o Leozinho é burro, é muito fácil tocar violão, entendeu? Tipo, isso é comentário de pessoas não arrependidas, a gente não pode fazer isso. Menosprezar os outros, tá bom? Então, sejam benignos, aí ele fala, compassivos, e aí ele dá o exemplo máximo. Você tem que ser compassivo por quê? Porque Deus em Cristo perdoou você. E aí ele termina o capítulo 4 com isso. Você tem que ser compassivo, você tem que ser benigno, você tem que perdoar o próximo. Por quê? Porque você era pior do que quem você está criticando e Deus ainda assim perdoou você, perdoou a mim. Certo? O Leozinho está falando que não sabe tocar. Pois pronto, aí já fica a dica, né? Não precisa nem pagar professor de violão. Então, é muito importante, gente. A gente, tipo assim, aí eu já encerro com isso, né? Porque essas diretrizes de Paulo, ele começou o 4 falando o quê? Vocês não podem ser como o mundo afora. Se vocês não seguirem os conselhos de Paulo aqui, de serem benignos com os irmãos da igreja, de serem perdoadores, compassivos, pacientes, vocês vão agir que nem as pessoas do mundo. E à luz do evangelho, vocês não vão conseguir refletir de forma correta, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o cristão ele foi chamado para andar em santidade, para andar separado do mundo, entendeu? Então, isso é extremamente interessante. Então, o que é que eu posso trazer de aplicações práticas para você? Primeiro, não murmurem. O que é murmurar? Reclamar de tudo. Isso é um sinal claro de insatisfação com Deus. Tudo que acontece, você está reclamando. Você sai com seu pai. Vamos aonde? Na sorveteria. Eu queria comer pizza. Você vai, sei lá, jogar videogame com seu amigo, jogar Fortnite. Eu queria jogar Destiny, queria jogar Dark Souls. Tudo tá reclamando o tempo todo. Se você é conhecido por uma pessoa que reclama, você já tá errado.
Tem que mudar esse tipo de atitude. A sua boca não foi feita para maldizer, mas para bem dizer. Aí eu vou exemplificar Tiago. Da mesma fonte não pode jorrar bênção e maldição, porque uma corrompe a outra. Então, mesmo que você não goste da situação, se você for criticar, critique tentando agregar, tentando edificar, porque você pode discordar edificando, mas é muito mais fácil a gente discordar atacando, né? Criticando sem você ter amor com o próximo. Então, o que Paulo nos instrui aqui é, primeiro, tire o comportamento ruim para botar um bom, certo? E segundo, seja benigno, paciente e benigno, compassivo e perdoando o seu próximo. Porque todos podem cair nesse pecado. Eu posso cair nesse pecado. E se em algum momento eu chateio um de vocês com esse pecado, é o papel de vocês me deixar saber se eu não sei, e se eu sei, eu buscar vocês para pedir perdão. Sempre é uma atitude assim. Nós trabalhamos como corpo, e a gente tem que ter essa intimidade de falar o que a gente está magoado e decepcionado. Certo? Então é isso. Acho que pecado da língua também é uma aplicação óbvia. Parem de xingar. Não falem palavrão, por favor. Isso é horrível, pessoal. Na idade de vocês, e nem na idade de vocês, em qualquer situação, uma pessoa que xinga não é tido como um bom cristão. Parece que o caráter de Deus não refletiu na vida dele. Deixa eu pegar o carregador aqui que o notebook tá acabando. Então, assim, Paulo falou esse pecado, primeiro, não ire com todo tipo de motivo. Aí eu vou dar um exemplo meu, um pecado meu, que eu já cometi. Uma vez, eu fiquei com tanta raiva porque a internet não estava funcionando, que eu cheguei a pegar o roteador da casa e quebrar no chão. Isso quando eu era adolescente. Eu tinha o quê? Acho que 14 para 15 anos. Minha idade, gente doida, né? Gente burra. Então eu peguei o roteador da casa e taquei no chão. Isso resolve o quê? Você estava sem internet antes, você vai ficar sem internet agora e ainda vai pagar um novo roteador. Isso é burrice. Vê como a ira ela escurece o nosso entendimento. Que a gente não para pensar nem nisso. Por que que você, quando tá na teamfight, né? Você tá no voice com seus amigos jogando videogame, você fica culpando o seu time porque você morreu. Eu também já fiz isso, diga de passagem, quando eu jogava Battlefield. Mas, é, por que que você fica culpando os outros? Por que que você não assume a sua responsabilidade? Quem se preocupa com os outros excessivamente, talvez é porque tem alguma coisa ruim em si mesmo que não queira corrigir. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Você pode corrigir o próximo dizendo assim, olha, você poderia ter feito isso e tal, mas sempre, pessoal, entendam isso. Você pode criticar, mas sempre tem uma forma correta de criticar, certo? Eu posso, se eu tô jogando Fortnite com o Davi, eu falo, Davi, me dá cover que eu tô me curando. E aí, cover é cobertura, né? Tipo, vê se não tem ninguém chegando. E eu morro, poder falar, Davi, tu é burro, rapaz, tava me curando aqui, tu nem me protegeu, sei o quê, podia não construir nem a parede aqui. Mas o Davi poderia simplesmente fazer o quê? Mas eu poderia simplesmente falar o quê pro Davi? Eu falei, rapaz, Davi, aconteceu alguma coisa, o que que foi? Tu não me protegeu, não sei o quê. Aí o Davi vai se explicar, o Davi tem um dia de falar por que que ele não me protegeu. Então, sempre tem uma forma mais calma de você fazer as coisas, mais branda de fazer as coisas. E se você não conseguir falar brando, como eu falei, ó, não fale nada. Fecha a boca. Se você tá com muita raiva naquele momento, e você sabe que você vai pecar, não fale nada, não. Entendeu? Ore a Deus, peça perdão pelo seu pecado e não deixe isso ficar saindo de você, porque a gente quer vomitar, a gente quer falar a palavra pros outros, entendeu? Mas a gente precisa mais pastorear o nosso coração. Quando o Salmo fala, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quando o Salmo fala, bendize, ó minha alma, ao Senhor, ele tá falando com quem? Ele tá falando com ele. Eu mesmo, bendize, ó minha alma. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendize a minha alma, Senhor. Então, ele está pregando para ele mesmo. Percebe como é estranho? Assim, estranho entre aspas. Mas é isso que a gente tem que fazer. O tempo todo pregar para nós mesmos. Entendeu? Para que a gente não caia em pecado, não caia nesses erros. Então, é isso. Acho que não tem mais nada a acrescentar. Eu só queria perguntar se vocês têm alguma dúvida.
E a gente encerra aqui o capítulo 4 de Efésios, e aí próxima semana já inicia o 5, tá bom? Foram conselhos bem práticos, né? Então, aprendam, não roube, mas trabalhe. Não minta, mas fale a verdade. É um negativo e um positivo, nunca é um negativo só. Porque se você botar só o negativo, você vai dar lugar ao diabo, para ele poder lhe tentar nessa área. Beleza? Sem dúvidas, Kelson. Eu entendi tudo, Leozinho. Coisa boa. Graças a Deus. Beleza, beleza. Se tiver alguma dúvida, depois vocês me procuram. Eu queria fazer uma oração para a gente encerrar. E aí a gente já está despedido. Então vamos orar. Amado Pai Celestial, Senhor Deus, eu te sou grato por essa palavra. Sou grato por a tua santa palavra revelar como a nossa conduta deve proceder, Senhor. Nos ajuda a não só largar nossos pecados, mas substituir esses momentos de pecado por coisas positivas, por coisas que edificam, por compaixão com o nosso próximo, por paciência com nossos irmãos. Que nós não nos esqueçamos que Paulo nos aconselha a agir como igreja nesse sentido. E que com a igreja nós devemos exercer essa compaixão com nossos irmãos na fé. Por favor, nos dá essa profundidade familiar que tanto precisamos nas nossas igrejas. Não nos faz nos afastar do que a tua palavra nos diz, mas também não nos faz agir como pessoas que são do mundo, que não ouvem a tua palavra, que não respeitam, que não estão nem aí para ela, na verdade. Mas nos faz, através do nosso entendimento, sermos diferentes. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para que nós possamos te servir. Por favor, te peço que abençoe esses adolescentes que estão aqui, que o Senhor possa ser com cada um deles. Abençoe-os ricamente nos seus trabalhos, nas suas vidas, nas suas famílias, para que eles possam, como Paulo falou, serem benignos, serem compassivos e aprenderem a perdoar uns aos outros. Abençoa-os, edifica-os na tua palavra, na verdade. Em nome de Cristo é que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. É isso aí. Vou terminar aqui a transmissão. Valeu, pessoal. Bom dia para vocês. Deus abençoe.